Então, em 2007, a lei de crimes hediondos foi alterada pela lei 11.464. O legislador teve a oportunidade de esclarecer esse tema de conclusão do inquérito policial nesses casos, mas não houve qualquer alteração. Por isso, de relevância, são aquelas duas correntes que nós comentamos. Ok? Perfeito? Podemos continuar, mestre? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Ele edita depois. Ele edita depois. Mas vamos lá. Então, no relatório, o delegado não pode, claro, invadir a seara de excludente de licitude, com habilidade de fazer esse juízo de valor. Por exemplo, tem um caso aqui que eu atuo aqui em Salvador, que é o caso do policial militar acusado de matar o juiz ali na porta de Iguatemi. Houve um relatório policial do delegado em relação àquele fato. O policial militar supostamente discutiu com o juiz discutiu com o policial militar, o juiz parou o carro à frente dele, desceu do carro com a arma em mãos, o policial falou, solta a arma, o juiz não soltou, deu um tiro no braço, o juiz continuou armado, ele deu outro tiro, acabou matando o juiz. O delegado, ao fazer o relatório, diz o seguinte, ó, o fato se enquadra no artigo 121, combinado com o artigo 25 do Código Penal. Ou seja, em outras palavras, o delegado prima facie já disse que o policial militar agiu acobertado por uma causa excludente de ilicitude, a legítima defesa. Então, óbvio que esse juízo de valor não pode ser efetivado pela autoridade policial. Quando é contra a defesa, todo mundo vai se resignar, vai criticar e tal, mas costumeiramente isso é feito contra a defesa. Quando é favorável à defesa, todo mundo critica. Mas costumeiramente o delegado diz que não houve excludente de ilicitude, não houve excludente de culpabilidade, tudo isso invadindo um terreno que não é de sua atribuição. Perfeito. Então, concluído o relatório, o delegado ainda pode mencionar a existência de outras testemunhas que não foram inquiridas no inquérito policial, CESP já cobrou isso. No relatório, a autoridade policial pode mencionar a existência de testemunhas, informar onde elas podem ser localizadas, testemunhas que não foram inquiridas em sede de inquérito policial. Entregar esse suporte testemunhal para o titular da ação penal. Ele pode informar, olha, fulana não foi ouvida em sede de inquérito, mas é uma testemunha relevante, que pode ser ouvida na fase processual, na fase da instrução criminal. Parágrafo 2º do artigo 10º do CPP. No relatório, repito, o delegado pode informar a existência de testemunhas que não foram inquiridas na fase inquisitorial. Então, o relatório ainda permite isso. Um informe ao titular da ação penal acerca da existência de testemunhas não inquiridas na fase do inquérito policial. E aí, concluído o inquérito com o relatório, qual é o próximo passo? Pelo artigo 10 do CPP, o inquérito policial seria encaminhado ao juízo competente. Okay? Então, após concluir o inquérito com o relatório, fazendo a tipificação do fato, atestando a autoria, materialidade, juízo de probabilidade, mencionando a existência de testemunhas que não foram inquiridas, informando onde elas podem ser encontradas. O delegado vai concluir o inquérito policial e, pelo artigo 10 do CPP, ele será encaminhado ao juízo competente. Então, pelo artigo 10 do CPP, o destinatário imediato do inquérito policial seria o juiz. Vale dizer, concluído o inquérito policial, ele seria encaminhado ao juízo competente. Para as provas objetivas, cuidado, é isso que prevalece, viu? Para as provas objetivas, concluído o inquérito policial, ele será encaminhado ao juízo competente. É isso que vale para as provas objetivas. Há crítica quanto a esse raciocínio? Sim. Na verdade, na prática, em algumas comarcas, em algumas seções judiciárias, o inquérito policial já é encaminhado diretamente para o órgão ministerial. Isso, óbvio, na ação penal pública. Então, na prática, essa observação é importante. Na prática, em algumas comarcas e em determinadas seções judiciárias, o inquérito policial
já é encaminhado para o Ministério Público. Na ação penal pública, o inquérito policial já é encaminhado para o órgão ministerial. O Ministério Público já é o destinatário direto, destinatário físico direto dos autos do inquérito policial. Então já é o MP que diretamente recebe os autos do inquérito. É o que nós conhecemos, por exemplo, como centrais de inquérito policial. Existem centrais de inquérito policial onde o inquérito já é recebido para que o titular da ação penal tome a medida cabível no caso em tela. Então, na prática, nós percebemos que em algumas comarcas e seções judiciárias, o Ministério Público já recebe os autos do inquérito policial, ele não é encaminhado para o juízo competente. Nesse sentido, por exemplo, uma resolução do Conselho Nacional da Justiça Federal, que é a resolução 63 de 2009. Nesse sentido, para que o Ministério Público receba os autos do inquérito, para que o Ministério Público seja o destinatário direto do inquérito policial, nós temos a resolução 63 de 2009 do Conselho Nacional da Justiça Federal. 63 de 2009. 63 de 2009. Resolução 63 de 2009. Do Conselho Nacional da Justiça Federal. Agora eu também tenho que ressaltar que essa resolução está sendo atacada por uma ação direta de inconstitucionalidade. Anotem o número aí. 63 de 2009 é a resolução do Conselho Nacional da Justiça Federal. Mas ela está sendo atacada por um ADIM. ADI é a ADI 4305, também de 2009. É a ADI 4305, também de 2009. Ok? E por que essa posição, observação importante, essa posição, por exemplo, exposta na resolução 63 de 2009, colocando o Ministério Público como destinatário direto do inquérito policial, é aceita majoritariamente pela doutrina. A doutrina majoritária aceita essa resolução. Essa resolução é abraçada pela doutrina majoritária. E por que essa resolução é abraçada pela doutrina majoritária? Em nome do sistema acusatório. A doutrina majoritária abraça essa resolução do Conselho Nacional de Justiça Federal, colocando o Ministério Público como destinatário direto do inquérito policial, em nome do sistema acusatório. Em nome do sistema acusatório. Em nome do artigo 129, inciso 1º, inciso 7º, inciso 8º da Constituição Federal. Em nome do sistema acusatório, do artigo 129, inciso 1º, inciso 7º, inciso 8º da Constituição Federal. Em nome do artigo 16, 47 do CPP, 16, 47 do CPP, e artigo 8º da Lei Complementar 75 de 93. Vou repetir. Artigo 129, inciso 1º, inciso 7º e 8º da Constituição Federal, 16 e 47 do CPP, e artigo 8º da Lei Complementar 75 de 93, que regra o Ministério Público Federal. 129 da Constituição, 16 e 47 do CPP, 8º da Lei Complementar 75 de 93. Deixa eu explicar isso. Calma, não copia agora, olha. Vejam, o Ministério Público é o titular da ação penal pública. O Ministério Público é quem exerce o controle externo da atividade policial. O Ministério Público pode requisitar diligências a quaisquer autoridades. O Ministério Público vai efetivamente requisitar eventualmente diligências complementares. Enfim, o Ministério Público é o dominus litis.
Então, claro que é o Ministério Público que tem que receber diretamente os autos do inquérito policial. O juiz não precisa intercalar esse procedimento. Passar pelo juízo competente é entregar um prazo morto aqui. Porque, veja, às vezes os autos ficam lá no juízo competente 10, 15 dias, e um prazo que só vai propiciar um excesso prazal, uma violação à duração razoável do processo. Justamente por isso, a doutrina majoritária acolhe essa resolução 63 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça Federal e entende que, em nome do sistema acusatório, um sistema de divisão de funções, onde o Ministério Público é quem acusa nas ações penais públicas, o inquérito deve ser destinado diretamente para o órgão ministerial. Então, você acolhendo essa posição, eu passo a afirmar o seguinte, olha, o Ministério Público pode requisitar diligências à autoridade policial sem passar pelo juiz. O Ministério Público vai receber os autos do inquérito policial sem uma mediação do juízo competente. Enfim, para a doutrina majoritária, é o Ministério Público que é o destinatário imediato dos autos do inquérito policial. Agora, claro que para a prova objetiva, com base no CPP, não é esse entendimento que você vai acolher. A prova perguntou com base no CPP, esse não é o entendimento que você vai acolher. Você vai dizer que é o juízo competente que deve receber os autos do inquérito policial. Mas numa posição mais democrática, para um Estado que se diga democrático de direito, buscando assegurar a imparcialidade do juiz, melhor caminha o entendimento colocando o Ministério Público como destinatário direto dos autos do inquérito policial. Agora, recebidos os autos do inquérito policial com essa posição que está no CPP pelo juízo competente, se o crime for persequível via ação penal de iniciativa privada, eu vou aplicar o artigo 19 do CPP. Vale dizer, os autos também serão encaminhados ao juízo competente. E lá ficarão à disposição do ofendido. Então, se a hipótese é de ação penal de iniciativa privada, aí sim, com razão, os autos do inquérito policial, uma vez concluídos, serão encaminhados ao juízo competente. E lá, CESP já cobrou em prova objetiva de magistratura estadual, ficarão à disposição do ofendido ou de seu representante legal. Então, na ação penal de iniciativa privada, os autos do inquérito policial serão encaminhados ao juízo competente e lá ficarão à disposição do ofendido, que poderá retirar os autos do cartório mediante traslado, viu? É a segunda parte do artigo 19. O ofendido poderá retirar os autos do cartório criminal mediante traslado. É a segunda parte do artigo 19 do CPP. Óbvio, retirar os autos para analisar e verificar a possibilidade de oferecer ou não queixa-crime. Ok? Agora, na ação penal de iniciativa privada, retirados os autos do cartório, ou mesmo tendo vista aos autos no próprio cartório, quais são as posições que o ofendido pode tomar? Veja, óbvio, o ofendido pode oferecer a queixa-crime. Tendo acesso aos autos do inquérito policial, a vítima pode oferecer a queixa-crime, né? Ah, professor, é pode? É pode. Porque vigora aqui o princípio da oportunidade ou conveniência na ação penal de iniciativa privada. Você que foi chamado de vagabundo descarado, não tem a obrigação de oferecer a queixa-crime. Você vai oferecer se quiser. Você pode querer evitar o escândalo processual. É o princípio da facultatividade, da conveniência, da oportunidade em sede de ação privada. Então, a vítima tem um prazo decadencial para oferecer a queixa, ela pode oferecer a queixa-crime, se entender que as condições para prosseguir estão presentes. Então, o primeiro caminho que o ofendido pode seguir é iniciar a ação penal privada, enfim, oferecer a queixa-crime. Ou o ofendido pode entender pelo não processo.
Aí vai incidir os institutos da renúncia e da decadência. O segundo caminho que eu, ofendido, posso seguir é decidir pelo não processo. Vou deixar isso para lá. E para deixar isso para lá, eu tenho duas hipóteses. Uma renúncia ou deixar passar em albis o prazo decadencial de 6 meses. Para dizer, não me manifestar quando vai existir a decadência. Então, o ofendido pode optar pelo não processo por intermédio de 2 institutos. Renúncia e decadência. São os institutos pelos quais o ofendido pode optar pelo não processo. E aí vai uma observação importante, que é a seguinte. A doutrina majoritária, observação importante em relação a isso, que é a seguinte. A doutrina majoritária entende que na ação penal de iniciativa privada, a doutrina majoritária entende que na ação penal de iniciativa privada, o arquivamento do inquérito policial na ação penal de iniciativa privada, o arquivamento do inquérito policial deve ser promovido pelo Ministério Público. Após a extinção da punibilidade. Então, na ação penal de iniciativa privada, a doutrina majoritária entende que o arquivamento do inquérito policial deve ser promovido por quem? Pelo parquê, pelo Ministério Público, né? Aquele que a Auri fala que tem que ser parte com a alma de juiz. Eu ainda não vi essa alma, né? Eu só vi o corpo até agora. Mas, enfim, após a extinção da punibilidade. O fiscal, né, da ordem jurídica, fiscal da correta aplicação da lei penal, então é o MP, como fiscal da ordem jurídica, que vai promover o arquivamento. Mas após a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade pelo quê? Pela renúncia ou decadência. Então você, vítima de um crime contra a honra, não precisa promover, de crimes contra a honra, não precisa promover o arquivamento. Você pode cruzar os braços e deixar passar em albis, sem manifestação, os 6 meses do conhecimento da autoria do fato. Vai extinguir a punibilidade. E aí o Ministério Público promove o arquivamento dos autos do inquérito policial. Então é esse entendimento que predomina na doutrina, nesse sentido, Norberto Avena, nesse sentido, Nestor Távora. É um entendimento majoritário na doutrina. É justamente por isso até que Norberto Avena afirma o seguinte: mesmo na ação penal de iniciativa privada, é medida de cautela a abertura de vista para o MP. É uma posição de Avena isso, isolada, que mesmo na ação penal de iniciativa privada, o juiz por cautela deve abrir vista para o Ministério Público, abrir vista dos autos do inquérito para o MP. Por exemplo, o MP verificar se não existe ali um fato apurado que é de ação penal pública, para verificar se já não houve a extinção da punibilidade. Então é um entendimento isolado aí, mas inteligente de Norberto Avena, ok? Perfeito. O grande problema, aí eu vou apagar aqui, vou continuar daqui, diz respeito à ação penal pública. Porque tudo bem, nós falamos aqui que pelo CPP, mesmo na ação penal pública, os autos do inquérito policial serão encaminhados ao juízo competente. Vou continuar daqui. Então, pelo CPP, mesmo na ação penal pública, os autos do inquérito policial serão encaminhados ao juízo competente. Perfeito. Então, o inquérito policial é encaminhado para o juízo competente e o juiz abre vista para o órgão ministerial. Isso na ação penal pública. E aí vejam, recebidos os autos do inquérito policial,
ou de outras peças de informação. Cuidado, viu? Já que o inquérito é dispensável. Recebidos os autos do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o Ministério Público tem alguns caminhos. Primeiro, o Ministério Público pode entender pelo oferecimento da denúncia. Então, existindo justa causa para ação penal, sendo a causa justa, sendo a causa, naquele caso em tela, justa, ou provavelmente justa, num juízo de probabilidade, o MP deve oferecer a denúncia, né? Existindo justa causa, ele deve oferecer a denúncia, porque aqui vigora o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Então, um dos caminhos é o oferecimento da denúncia, oferecimento da inicial acusatória, né? Prazo previsto no artigo 46 do CPP. 5 dias se o indiciado estiver preso, ou 15 dias se estiver solto. Então, o MP pode oferecer a denúncia à luz desses prazos aqui, previsto no artigo 46 do CPP. 5 dias indiciado preso, 15 dias indiciado solto. É o primeiro caminho que pode trilhar o Ministério Público, o oferecimento da inicial acusatória da denúncia, se houver justa causa para ação penal, se houver a fumaça da prática do crime, o Ministério Público pode oferecer a inicial acusatória. Agora, o Ministério Público pode entender pela necessidade de se realizar novas diligências. O Ministério Público pode requisitar novas diligências. Pode entender que são necessárias novas diligências, à luz do artigo 16, 47 do CPP. Diligências complementares para a plena elucidação do fato. Então, o Ministério Público pode entender que são necessárias novas diligências, requerer a realização de novas diligências. Requisitar novas diligências, é melhor falar, requisitar novas diligências, ok? Requisitar por quê? Porque à luz do 16 e do 47, essa requisição pode ser efetivada diretamente para o delegado. Né? Diretamente para o delegado. Então é a requisição de novas diligências, ok? Ele pode diretamente, a autoridade policial, requisitar essas novas diligências. É lembrado, óbvio, requisição difere de requerimento, porque a requisição é uma ordem. Então o delegado está obrigado a realizar essas novas diligências, ok? Então a requisição de novas diligências. Mas, por fim, o Ministério Público pode promover o arquivamento do inquérito policial ou de outras peças de informação. Ele pode opinar pelo arquivamento do inquérito policial, promover a última hipótese, o último caminho, o arquivamento do inquérito policial. Aí já não é requisição, viu? É requerimento, cuidado. Aqui já não é requisição, é um requerimento pelo arquivamento do inquérito policial ou de outras peças de informação. É a última postura que o Ministério Público pode tomar aqui ao receber os autos do inquérito policial, opinar pelo arquivamento do inquérito ou de outras peças de informação. Aí você vai parar e vai dizer o seguinte: professor, quais são as hipóteses em que o Ministério Público pediria o arquivamento do inquérito policial? Como parâmetro, nós temos os artigos